Você ainda acompanha atentamente as notícias que acontecem na Terra? No espaço agora está muito mais interessante. Foi descoberto uma enorme tarântula com diâmetro de 1000 anos-luz, foram encontradas luzes de cidades em uma galáxia distante, foram registrados vestígios de um incêndio cósmico e, finalmente, a caixa de Pandora foi aberta. Hubble! Inscreva-se! O telescópio espacial James Webb continua a revelar fatos sem precedentes sobre o universo. Encontrar exoplanetas com condições surpreendentes, descobrir regiões de formação estelar onde não deveriam existir e também aprofundar-se nas origens do macrocosmo. Em um dos vídeos, mencionamos a descoberta impressionante do telescópio em duas galáxias que surgiram apenas 300 milhões de anos após o Big Bang. Mas recentemente, James Webb observou um objeto cujas características superam o sucesso anterior. Estamos falando de um sósia da Via Láctea, a galáxia Zhulong. Ela surgiu cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang, portanto, é centenas de vezes mais antiga que a nossa. A impressionante, mas espiralada galáxia parece absolutamente formada, o que, de acordo com as ideias atuais, é um verdadeiro absurdo numa época em que o universo era 14 vezes mais jovem do que é agora. Essa galáxia ainda existe até hoje? Provavelmente vemos a luz de um objeto que já morreu há muito, mas só agora chegou até nós, sem diminuir a descoberta de James Webb. No momento, esse é o gêmeo mais distante da Via Láctea. Os astrônomos descobriram que, em forma, tamanho e até mesmo em massa estelar, ela é praticamente idêntica à nossa. A galáxia foi batizada com o nome do dragão solar chinês. Na verdade, considerando cerca de 60 mil anos-luz de diâmetro e aproximadamente 100 bilhões de massas solares, para não errar contra as verdades, o objeto pode ser chamado de irmã mais nova da nossa galáxia. Antes disso, em 2023, James Webb também descobriu uma galáxia semelhante à Via Láctea chamada GERS 2112, porém nascida 1 bilhão de anos depois daquela sobre a qual estamos falando agora. Ela está localizada a quase 12 bilhões de anos-luz da Terra. O James Webb está buscando esses objetos de forma intencional? Sim e não. Desta vez, a descoberta foi acidental. O telescópio estava apenas mapeando uma grande área do céu com uma câmera de grande angular. De qualquer forma, a descoberta mais uma vez abalou a firmeza dos bastiões científicos. Julgue por si mesmo. A Via Láctea, como nos disseram durante décadas, se formou ao longo de vários bilhões de anos, enquanto a galáxia Zhulong precisou de apenas 1 bilhão para isso. Como está a situação com a descoberta de novos exoplanetas? E aqui James Webb se saiu muito bem. Já em 2022, o telescópio TESS detectou, pelo método de trânsito, um corpo celeste que recebeu o índice LHS 475b. Um ano depois, James Webb, usando um espectroscópio infravermelho, confirmou de fato a existência desse planeta e começou seu estudo detalhado. Objeto localizado a mais de 40 anos-luz, orbitando uma anã vermelha muito menor que o Sol, rochoso e semelhante à Terra tanto em massa quanto em tamanho. Mas aí termina a semelhança. De acordo com os dados do telescópio, não há atmosfera no planeta, pois seu espectro não apresenta nenhuma característica distintiva. Além disso, LHS 475b se destaca por ter uma temperatura de até 300 graus Celsius, já que está muito próxima de sua estrela. O período orbital é de apenas 2 dias, o que também não inspira otimismo, mas dá ao corpo celeste certa semelhança com Vênus. Ainda assim, esta é uma base fundamental para estudar exoplanetas rochosos. Será que James Webb errou e esse corpo celeste tem uma atmosfera? Após o estudo do primeiro exoplaneta, o telescópio descobriu um segundo, realmente surpreendente, VHS 1256b. É algo entre uma anã marrom e um planeta. A 72 anos-luz da Terra na constelação do Corvo. No céu desse planeta há 2 sóis, e sua massa é enorme, cerca de 20 Júpiteres. O raio também é de aproximadamente 1,5 vezes o de Júpiter. O objeto incomum está muito longe de sua estrela, cerca de 100 unidades astronômicas. Consequentemente, um ano lá equivale a 151 anos terrestres. A temperatura na superfície do planeta é de cerca de 1.100 graus Celsius,
Isso significa que não há nenhuma chance de encontrar água ou vida por lá. Na verdade, existe água, mas apenas na forma de vapor. Além disso, as nuvens estão saturadas de monóxido e dióxido de carbono. Não é um lugar muito agradável. Vale ressaltar que esta é a primeira detecção simultânea das moléculas CH4CO, CO2 e H2O na atmosfera de um exoplaneta. Além disso, James Webb registrou nuvens de silicato acima da anã vermelha, o que indica uma condensação ativa de minerais. As pesquisas sobre esse objeto único continuam. O que mais o telescópio James Webb trouxe de empolgante para o público e para a comunidade científica? Ele descobriu um verdadeiro berçário estelar, uma região ativa de formação de estrelas a essa distância, parecendo as luzes de uma grande cidade. O maior berçário para futuras estrelas foi registrado na nebulosa da Tarântula, localizada na Grande Nuvem de Magalhães, nossa galáxia vizinha. Esse objeto está a uma distância de 160 mil anos-luz da Terra. E foi nele que essa região foi descoberta pela primeira vez, já que nenhum equipamento antes conseguia penetrar as densas nuvens de poeira que a escondiam. Além disso, James Webb nos fez olhar para os conhecidos pilares da criação de uma maneira diferente. Em seus densos braços de poeira, descobriu-se que existem bilhões de estrelas, morrendo e nascendo. Mas a nebulosa da Tarântula, que realmente se assemelha a uma enorme aranha, é recordista em formação de estrelas. Provavelmente por isso ela é tão brilhante que, se estivesse à mesma distância da nebulosa de Órion, projetaria sombras na Terra. Quer saber sobre a descoberta mais surpreendente de James Webb? É uma verdadeira janela para o universo primitivo, um lugar onde podemos observar uma formação estelar extremamente ativa e até mesmo vestígios de discos protoplanetários. Este é o aglomerado de Pandora, de cuja caixa do cosmos não saem desgraças e infortúnios, mas sim estrelas e galáxias jovens. O aglomerado de Pandora é literalmente um modo de demonstração do universo, explicando de forma simples para a humanidade como exatamente surgem as incríveis estruturas do macrocosmo. A questão é que o aglomerado, com o nome oficial de Abell 2744, tem uma característica interessante. Ele atua sobre o espaço como uma lente gravitacional, a mais poderosa que existe. Por isso, graças a Pandora, é possível ver as galáxias mais distantes e antes inacessíveis. Com a ajuda da característica surpreendente do aglomerado, James Webb descobriu cerca de 50 mil fontes de luz infravermelha, muitas das quais são enormes aglomerados galácticos, formados pouco depois do nascimento do próprio universo. É interessante que os objetos têm formas diversas. Alguns são desconhecidos, outros lembram esferas fofas, amendoins ou castanhas de caju. Isso indica diferenças significativas nos processos de formação estelar, além de apontar para aspectos evolutivos. De modo geral, os cientistas ainda têm muito trabalho pela frente nessa área. Hubble e James Webb. Será que há diferenças tão radicais entre esses telescópios? Com certeza. Ao contrário do Hubble, James Webb obtém imagens muito mais detalhadas, registrando a fusão de aglomerados galácticos e até explosões de supernovas. No entanto, uma descoberta surpreendeu não só as pessoas comuns, mas também cientistas experientes. Em junho de 2025, James Webb descobriu verdadeiras nuvens de fumaça, ou seja, moléculas de carbono localizadas a 12 bilhões de anos-luz de nós. Na foto, elas podem ser vistas como um anel laranja. Ver objetos tão distantes foi possível graças ao já mencionado efeito de lente gravitacional, um processo descoberto por Albert Einstein, no qual um aglomerado de galáxias supermassivo atua como uma gigantesca lente de aumento. Este é o primeiro caso de descoberta de moléculas orgânicas complexas no universo recém-nascido. Partículas similares estão na fuligem e fumaça da Terra. Hidrocarbonetos aromáticos também são encontrados em depósitos de carvão e petróleo em nosso planeta. O que há de surpreendente nisso? Pelo menos o fato de que, praticamente logo após o Big Bang, o universo conseguiu criar moléculas tão complexas. Antes, isso era considerado absolutamente impossível. Se você pensa que as lentes do telescópio estão apontadas exclusivamente para o coração do universo, você está enganado.
Enquanto isso, James Webb também explora regiões próximas. Por exemplo, recentemente ele observou objetos transneptunianos do cinturão de Kuiper. E o que o telescópio descobriu? Descobriu-se que alguns cometas e asteroides têm em suas superfícies ou em seu interior gelo de metanol, ou seja, álcool. Os cientistas o chamam de cápsula do tempo, porque sob a influência da radiação cósmica ele vai se transformando gradualmente. Dessa forma, ele é capaz de demonstrar como esses objetos se desenvolveram ao longo de bilhões de anos. O que preparamos para a sobremesa? James Webb revelou o segredo da nebulosa de Órion, que fica a 1.350 anos-luz da Terra. Neste local foi encontrado um disco protoplanetário pertencente ao sistema D 203506. Na foto, nota-se claramente a diferença na qualidade das imagens do Hubble e do James Webb. Parece que não há nada de incomum. Mas o telescópio, graças à sua tecnologia única, detectou uma molécula de carbono extremamente importante, o metilcation. A região onde James Webb, com a ajuda da câmera de infravermelho próximo MIRI, encontrou essa molécula está constantemente exposta a uma radiação ultravioleta extremamente intensa. Isso é facilitado pela radiação de estrelas massivas, como as do aglomerado trapézio. O disco protoplanetário está ao redor de uma anã vermelha em um ambiente de formação estelar ativa. Por isso, os astrofísicos supõem que foi justamente a radiação ultravioleta que contribuiu para a formação do metilcation. Embora normalmente ela destrua moléculas orgânicas complexas, por que essa descoberta é relevante? O metilcation é um elo fundamental na química orgânica interestelar. O elemento tem pouca afinidade com o hidrogênio, mas frequentemente reage com outras moléculas, o que contribui para o surgimento de compostos de carbono complexos que, posteriormente, servem de base para o surgimento da vida. O segundo ponto importante que os cientistas descobriram é que o ultravioleta não apenas mata e destrói, mas também pode estimular reações químicas. Que conclusão podemos tirar depois de notícias tão impressionantes? Não sabemos quanto a você, mas isso certamente não é o fim. James Webb ainda vai nos trazer surpresas e talvez se torne aquela bomba relógio que com o tempo vai abalar os alicerces da astronomia terrestre. Atenção, hora da interação. Escreva nos comentários a primeira metade do seu sobrenome e deixe que desconhecidos a completem. Até a próxima, meus queridos. Então, terráqueos, este não é o fim do vídeo. Ainda restam episódios muito interessantes e espetaculares por vir. Mas para que eu possa continuar... Мне нужна обратная связь. Выразить ее можно достаточно просто. Нужно всего-навсего поставить электронный лайк под этим видео. Ведь других лайков у нас попросту нет. И продолжить фразу «Я знаю». Таким образом вы дадите понять, что мы двигаемся в нужном направлении. Не переключайте.